Moisés, ele ia até a tenda e falava com Deus, ouvia Deus, respondia. Mas eu vejo alguém que encontrou a presença de Deus e não quis sair mais dali, que foi Josué. Aqui nesse texto a Bíblia fala que Josué permanecia, né? Lá no verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe, isso é muito especial, porque por que será que Josué ele foi o sucessor de Moisés? Por que Josué entrou na terra prometida? Por que Josué, como os outros que foram com ele, não voltou com uma mentalidade, olha, a gente não consegue? Porque Josué experimentou permanecer na presença de Deus. E porque ele permaneceu na presença de Deus, a presença de Deus permaneceu com ele. E é algo muito importante para a gente dar sequência nesse propósito, nesse chamado de Deus para as nossas vidas. É ter a certeza que a presença de Deus permanece conosco. É de quando você abrir sua boca para ministrar, é de quando você se inclinar a ministrar outras vidas, você ter a certeza que a presença de Deus está com você e você saber que você vai ser um ponto na vida daquela pessoa que Cristo vai habitar ali, vai tocar ali, vai fazer a diferença. Deus tem nos reservado um encontro nesse propósito chamado Atraídos pelo Fogo, pois estamos sendo privilegiados e gostaria que você e eu se sentissem nesse momento muito importante e de um valor muito estimado por nosso Deus. Não é que somos melhores que os nossos irmãos, mas porque porque houve uma movimentação. Deus se move sobre os filhos que correspondem ao seu chamado. Deus chama todos, mas poucos dentre os filhos, porque estão passando pelo que falamos acima, estão correspondendo às suas feridas e se tornaram um empecilho para o parar. Mas Deus nos privilegia com este tempo de cura e de nos trazer para perto, para juntos buscarmos em Deus a movimentação necessária e correta para esses dias em que Deus troca os odres velhos por novos e derrama o precioso vinho da sua glória. Estenda os seus ombros, carregue sobre ti a glória, pois marcharemos e viveremos todo o propósito para essa geração, que está para viver o grande avivamento e arrebatamento da igreja gloriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, nesse texto aqui, você vê Deus ele falando para o povo, Deus dando um direcionamento através da vida de Moisés. E eu vejo ali Deus com o povo, na coluna de fogo, na nuvem. E é interessante que a coluna de fogo estava diante do povo e o fogo de Deus, a Bíblia fala que quando Deus ele olha para a gente, os seus olhos são como chamas de fogo. E por ele ser como uma chama de fogo, a sua santidade mostra os nossos pecados e o fogo consome o pecado, purifica. E a Bíblia fala que de noite a nuvem protegia, trazia proteção, cobertura. O povo tinha tudo o que eles precisavam. Eles tinham fogo que, por mais que eles eram falhos, o fogo que podia purificar os seus pecados. Eles tinham o fogo que podia mostrar-lhes o caminho. Eles tinham a cobertura espiritual. Eles tinham a proteção espiritual. Então eles não precisavam temer o inimigo. Eles tinham tudo, mas não conseguiam caminhar. A gente tem tudo para viver todo o propósito bem sucedido de Deus nas nossas vidas. A gente tem chamado, a gente tem ministérios, a gente tem uma família que está toda na casa do Senhor. Enquanto muitos, estão aí orando para que seu pai, para que a sua mãe, para que seu filho, seu irmão se converta,
A gente é privilegiado de olhar ao nosso redor e ver a nossa família diante do Senhor. A gente tem uma casa que crê no Senhor. A gente tem bagagens. A gente tem exemplos. A gente tem convicção do nosso chamado. A gente sabe quem nos elegeu. A gente sabe quem nos escolheu, quem nos chamou. E aqui a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está pisando num caminho que, se a presença do Senhor não estiver com a gente vai passar anos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mas a gente não vai sair do mesmo lugar. Mas se a gente entender o que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, nesses dias, e a gente inclinar o nosso coração a vivenciar e viver todo esse propósito, eu creio que essa pandemia, se for da vontade de Deus, se ela durar anos, os propósitos de Deus não vai deixar de acontecer nas nossas vidas. Não vai ser uma pandemia, não vai ser um problema que vai nos parar. E algo que Deus colocou no meu coração para fazer um desafio para nós nesses dias. E era isso que ecoava dentro de mim. Deus falando, olha, eu lhes dei um chamado, eu lhes dei um propósito, eu lhes dei uma missão, mas vocês precisam permanecer. E para permanecer, a gente precisa dele. E por precisar dele, a gente precisa buscá-lo. Mas eu estou buscando, então Deus está falando para a gente buscar mais. Uma coisa que ardia no meu coração foi essa questão de Josué permanecer na presença de Deus. E o que Deus colocou no meu coração para fazer um desafio para nós. Para nós e para os integrantes da célula. Da gente fazer um voto, mas um voto de... A gente tem já os votos, né, que a gente vai colocar de intercessão. Mas fora esse voto de intercessão, eu não falo da gente orar 1 hora, de orar meia hora. Que seja 10 minutos. Mas que seja 10 minutos no seu particular com Deus. Sabe? De orar, de buscar Deus mesmo pra... Sabe? Deus, eu tô aqui. Desce o teu fogo aqui, expõe a minha nudez diante do Senhor. E Senhor, sabe? Me gere nesse propósito, né? Eu vejo que tudo que Deus faz na Bíblia, Deus ele não faz um propósito sem antes revelar o propósito. Eu vejo que Deus ele não revela os detalhes, mas ele revela o propósito. Na época de Moisés foi profetizado que haveria um libertador naquele tempo, antes dele nascer. Quando Jesus ele veio ao mundo, antes dele ser gerado no ventre de Maria, já havia uma promessa que viria um Salvador. Quando José nasceu e ele estava crescendo, ele obteve um sonho. E o sonho revelava um propósito na vida dele, antes dele viver o propósito. Então eu vejo que na Bíblia todo o propósito ele é antes comunicado. E assim como Deus ele comunicou nas nossas vidas que há um propósito. Deus não nos uniu à toa, há um propósito. E se Deus já nos deu o propósito, a gente ainda não sabe, a gente já passou por algumas coisas. Cada um aqui passou por uma coisa na sua vida para chegar até aqui. A gente não sabe o que está por vir, mas a gente sabe que tem um propósito. E por saber que tem um propósito, a gente sabe que a gente vai passar por muitas coisas, mas que a gente vai enfrentar muitas coisas e a gente vai vivenciar esse propósito. Porque em cada um desses detalhes Deus está nos ensinando uma coisa. Só que em tudo isso, o que a gente precisa aprender com todos eles? De todas as formas, e todos eles, Deus procurou criar maneiras de atraí-los para mais perto dele, para poder revelar as coisas ocultas. E o que a gente precisa hoje é aproximar ainda mais de Deus, para que Deus nos revele as coisas ocultas, as coisas que precisam, para que a gente possa ser, sabe,
levantados realmente para essa geração. Uma coisa que eu tenho pedido para Deus é isso. Não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar de mim, não importa se vão me bater, se vão me esbofetear, sabe? Mas o que eu quero é que quando o meu coração se inclinar a falar algo para alguém, que as pessoas olhem e que elas tenham que reconhecer e falar assim, realmente foi Deus que falou comigo. Porque se algum dia elas se levantarem e falar assim, não, mas o Daniel me falou algo, que Deus me tire da terra, porque eu não quero mais viver para mim. Eu não quero mais viver os meus propósitos. Eu quero viver os propósitos dele. Porque quando eu estiver vivendo os propósitos dele, as pessoas podem falar o que for. Em todo final elas vão ter que reconhecer Deus. E Deus vai ser glorificado por isso. Né? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. A gente, pegar esse propósito no nosso dia a dia, com a nossa família, falar, olha, Ingrid, vem aqui. Vamos dormir? Vamos dormir. Então, peraí, vamos tirar 10 minutinhos, vamos orar. Vamos buscar a Deus, vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos ouvir Deus, vamos parar um pouquinho para ouvir Deus. Sabe, Deus me levava, lá na época, na casa da minha mãe, que eu era criança ainda, que a gente dobrava o joelho, e dobrava o joelho, vinha as irmãs lá, fazia as vigílias na casa da minha mãe, e a gente não dobrava o joelho para falar assim, olha, Deus, eu tenho isso, Deus, eu preciso disso. Nós dobrávamos o joelho apenas para glorificar a Deus. Para dizer que Deus ele era bom, que Deus ele era maravilhoso, que Deus ele era poderoso, que Deus ele estava no controle de todas as coisas. Sabe? E a gente precisa voltar a isso. Nós temos uma igreja hoje na face da terra, e a igreja que eu falo não é o avivamento bíblico, mas sim a igreja de Cristo na face da terra. A igreja de hoje de filhos que sabem pedir, de filhos que sabem dizer, Senhor, meu dia foi isso, foi aquilo, muito obrigado, amém, que eu tenho um sonho bom. Mas de filhos que não param mais para falar, Pai, é um prazer estar na tua presença. É um prazer te ter como meu Pai. É um prazer poder escutar a tua voz. É um prazer poder me lançar nos teus braços. É um prazer poder dizer que eu te amo. Que o meu dia não seria tão maravilhoso se o Senhor não estivesse comigo. Sabe, para poder valorizar a presença. E não o que Ele pode dar. Valorizar o convívio. E não o ser. Às vezes a gente valoriza tantas coisas, mas não valoriza Deus como Ele é. O povo valorizava quando o maná caía. O povo valorizava quando a provisão vinha. Quando os inimigos caíam. Mas não valorizavam a presença diária. O convívio diário. O prazer diário de ter Deus na frente deles. Enquanto muitos clamavam por seus deuses ali, que eram estátuas, que eram seres mitológicos, o povo tinha a presença. Sabe o que é você olhar e você falar assim, eu creio num Deus, que Ele é como uma labareda de fogo, e você poder olhar na sua frente e você vê a coluna de fogo. E o povo não valorizava. A gente precisa voltar a valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. A gente precisa voltar a valorizar a presença de Deus dentro da nossa casa, no meio dos nossos. E é essa palavra que arde no meu coração hoje, é essa palavra que arde no meu ser hoje. Assim como eu estou dizendo aqui, eu sou muito falho nisso. Eu fiz um compromisso com Deus. E eu não valorizei esse compromisso, porque eu sou o responsável por atrair a presença de Deus dentro da minha casa. Deus está conosco? Deus está. Mas não da forma que Ele queria estar. Deus não nos abandona. Deus tem trazido palavra nos nossos corações, revelações. Deus tem enviado anjos. Semana passada, a Madalena chegou em mim e do nada falou assim, Lourdes, você vai aposentar. Eu falei, Madalena, tanto tempo que eu estou esperando, né? Fazendo campanha e tudo. Eu creio que um dia Deus vai me aposentar mesmo. Na família você vai ver, você vai aposentar.
Aí na semana passou, o fim de semana, aí a advogada ligou para mim, para levar ir lá assinar, né, a procuração, e ela ia enviar que talvez aposentar. Aí chegou o tempo. O que Deus está trazendo aqui no meu coração agora, referente a isso, essa questão. Qual que é a diferença entre permanecer, qual que é a diferença entre ter um contato, um relacionamento com Cristo e talvez a maneira que eu vou falar de mim, né, a que eu estou vivendo hoje. É você olhar uma pessoa como o Jordão Bertelli, que vê anjos na sua frente diariamente, que recebe revelações que onde ele passa, a presença de Deus move na vida das pessoas. É ver uma pessoa como Kathleen Kuhlman, que flutuava no altar. Eu poder olhar como um momento como esse e ver Deus usando a minha vida para falar uma palavra, me deu revelação, mas talvez eu poderia estar flutuando aqui diante de vocês poderem falar, a presença de Deus é palpável nesse lugar. Amém. A diferença de permanecer é quando você abre a sua boca e pessoas são tocadas. Mas aquele que permanece, ele abre a sua boca e pessoas caem no chão. Eu acho que o nível que Deus está tentando nos levar é um nível muito mais profundo do que a gente imagina. Talvez a gente, pela nossa inocência, pela nossa falta de compreensão de quem Deus realmente é, a gente espera que a gente abra nossas bocas e corações apenas ergam as mãos e falam assim, eu quero Jesus. Mas às vezes o que Deus ele quer fazer é que pessoas não apenas levantem a mão e dizem, eu quero Jesus. É a pessoa se desesperar e falar, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar para trás. Eu quero muito mais do que apenas dizer que eu quero Jesus. Eu quero abandonar o pecado, eu quero mergulhar. Eu quero ser como Jesus é. Sabe, eu vejo pessoas como Estevão, né? Que pessoas estão jogando pedra, pessoas estão pisando e ele está ali. Pai, perdoa eles. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo que é um lugar muito melhor. Então o que eles estão fazendo aqui não tem valor. Perdoa eles para que eles possam ir para esse mesmo lugar que eu estou visualizando. É um nível muito mais profundo do que a gente já viveu. Então, essa é o meu anseio nessa noite, é isso que Cristo gera no meu coração para falar com a gente nessa noite. Amém? Amém. E como a gente costuma dizer, várias civilizações na história da humanidade pereceram pela fome, né? Agora hoje, estamos atravessando esse percalço, né?